Moradores da pequena cidade de Acme, localizada no norte do estado de Washington, nos Estados Unidos, a apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira canadense, ficaram chocados com um crime de grande repercussão ocorrido no final do outono de 1989. Para piorar, esse crime permaneceu sem solução por cerca de 30 anos, até que o encontro casual de duas mulheres no ano de 2013 levou à captura do responsável pelo crime. Ele que nunca sequer havia sido considerado um suspeito daquela terrível atrocidade. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 22 de novembro de 1989, Mandy Stavik, de 18 anos, chegou em casa para passar o dia de ação de graças com sua família. Sendo caloura da University of Central Washington, ela mergulhou de cabeça na vida acadêmica, fazendo novos amigos, juntando-se à equipe de atletismo e participando de várias atividades extracurriculares. Após 3 meses de intenso estudo, Mandy queria muito ver sua mãe, irmão e irmãs, e como sua família havia mudado-se para Acme, uma cidade de apenas 240 habitantes, foi para lá que ela foi. A menina ansiava por essa viagem para admirar as belezas escondidas entre morros, densas florestas e lagos profundos. Para melhor aproveitar essa paisagem, Mandy, que corria desde a infância, assim que chegou a Acme, imediatamente encontrou uma rota de 3 quilômetros pela floresta e fazia corridas diárias por lá. Até que em uma sexta-feira, no dia 24 de novembro de 1989, Mandy levou sua cadela, Akira, uma pastora alemã, para outra corrida. As últimas pessoas a verem ela foram seus vizinhos que moravam em frente à sua casa, e eles disseram que ela saiu por volta das 2:30 da tarde. Normalmente, a corrida de Mandy durava cerca de 20 minutos, então quando deu por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, e Akira voltou para casa sozinha, os pais da Mandy começaram a ficar muito preocupados, suspeitando que algo estava terrivelmente errado, já que a cadela havia voltado para casa sozinha. Eles não perderam tempo e relataram o desaparecimento na delegacia de polícia local. O condado onde fica Acme é um terreno difícil, cortado por colinas, florestas e corpos de água, então a busca foi bastante lenta. Somente no dia 27 de novembro daquele ano, 3 dias após o desaparecimento de Mandy, a polícia conseguiu encontrar seu corpo nas margens do rio Nooksack. O detetive Ron Patterson, que liderou o grupo de busca, disse o seguinte sobre aquele momento: "Vi algo clareando entre os arbustos e imediatamente pensei, ah não, espero que não seja o que estou pensando. Infelizmente, era Mandy. Ela estava deitada de costas e quase sem roupas, exceto tênis e meias." De acordo com o relatório do médico legista, ela havia sido violada antes de ter sua vida ceifada. E quando os policiais verificaram a cena do crime, eles conseguiram reconstruir mais ou menos o que havia acontecido. Aparentemente, o agressor tinha um carro, cujos vestígios foram encontrados perto da cena do crime. Sob a mira de uma arma, ele forçou Mandy a entrar em seu veículo e após isso a levou a um local isolado, à beira do rio. A polícia acreditava que Mandy estava tentando escapar do criminoso, como evidenciado por arranhões em seus braços e pernas, deixados por espinheiros. Infelizmente, ele a alcançou e concluiu seu objetivo.
As autoridades tinham grandes esperanças de resolver o crime rapidamente, usando o DNA deixado pelo criminoso na cena do crime. Mas qualquer esperança de uma resolução rápida do caso foi frustrada quando uma pesquisa no Banco de Dados Nacional de DNA não encontrou nenhuma correspondência. Depois disso, os investigadores entrevistaram todos os moradores da cidade de Acme em busca de pistas ou de alguém que tivesse visto algum veículo suspeito na rota da Mandy naquele dia. Mas infelizmente nenhum dos moradores conseguiu relatar algo que interessasse as autoridades. Deve-se notar que o que aconteceu com Mandy chocou toda aquela pequena cidade, onde não havia crimes dessa natureza há mais de 20 anos. Confirmando isso, o funeral dela contou com a presença de quase todos os residentes da cidade. E mesmo anos depois, enquanto a polícia continuava com sua busca mal sucedida pelo criminoso, as pessoas se lembravam da menina de 18 anos cuja vida foi interrompida tão cedo e de forma tão terrível. Esse caso estava fadado a ser esquecido e nunca ser resolvido, devido à falta de suspeitos e pistas que de fato fossem relevantes. Mas em junho de 2013, quase 25 anos depois do caso da Mandy Stavik, duas mulheres que nem se conheciam direito acabaram se encontrando em um parque aquático e deram uma nova luz para esse caso. Heather Backstrom e Mary Anderson, que haviam ido a um parque aquático com seus filhos, praticamente não se conheciam, mas por um tempo ambas estudaram na mesma escola com Mandy e foram amigas dela. Ao saber dessa coincidência, as duas não puderam deixar de discutir o caso arquivado de sua amiga de longa data. Inclusive, as duas acompanharam todos os passos da investigação desse caso, leram todos os artigos sobre o crime e sabiam de todos os suspeitos. Então, quando Mary perguntou a Heather quem ela acreditava que era o culpado, Heather afirmou que sempre suspeitou de um homem chamado Tim Bass. Mary ficou surpresa ao ouvir aquilo, pois ela também suspeitava dele, mas nunca havia expressado suas suspeitas em público antes. Tim tinha 22 anos na época do caso, e ele morava literalmente na frente da casa da Mandy. Inclusive, o irmão dele fez amizade com a garota no pouco tempo em que ela viveu em Acme antes de ir para a faculdade. O mais perturbador de tudo isso é que o Tim havia estudado na mesma escola que a Mandy. Inclusive, na época que ele estudava lá, ele tentou cortejar tanto a Heather quanto a Mary, só que de uma forma muito bizarra. Naquela época, elas não achavam que isso bastasse para acusar publicamente um jovem de um crime, mas sempre se sentiram incomodadas com o Tim. Com suas suspeitas, elas decidiram ir à polícia e forçaram os detetives a investigar o caso de Mandy, pedindo que prestassem mais atenção em Tim. Àquela altura, ele já havia se casado e tinha 3 filhos. O homem trabalhava como entregador em uma padaria e era considerado um membro decente da sociedade. Quanto às acusações, ele sempre negou que conhecesse Mandy, embora soasse muito estranho já que eram vizinhos e suas famílias se tornaram amigas logo após a mudança dos pais dela para a cidade. Além disso, quando muitos residentes de Acme foram testados para DNA, Tim se recusou a fornecer sua amostra, citando um álibi fornecido por sua futura esposa. No dia do crime, o dia 24 de novembro de 1989, entre as 2 horas da tarde e as 3 horas, o Tim supostamente teria ido para casa almoçar. E somente por causa disso, ele foi descartado como suspeito. Infelizmente, os investigadores não foram muito persistentes e o máximo que fizeram foi ir até o patrão do Tim e perguntar se ele de fato havia saído naquele dia. Mas o homem disse que só iria colaborar com a polícia caso eles tivessem uma ordem judicial. Se não tivessem, ele não falaria nada. Mesmo com os apelos constantes de Heather e Mary, o caso iria permanecer estagnado. Elas iam constantemente até a polícia, mas eles não faziam nada. Até que finalmente, em 2017,
seus apelos foram ouvidos por uma jovem chamada Kim. Algumas fontes dizem que ela era detetive e outras citam que ela era colega de trabalho do Tim. O que importa é que ela decidiu pegar secretamente o DNA dele para compará-lo com a amostra do criminoso. Kim observou o Tim pacientemente por quase 3 meses, até que ele jogou fora algo que deixaria seu DNA nele. Então, ela conseguiu uma lata de refrigerante e uma garrafa que Tim jogou na lata de lixo. Sobre esse momento, ela disse o seguinte: "Eu estava em alfinetes e agulhas enquanto esperava pelos resultados do teste. Ainda assim, passei muito tempo espionando o suspeito. Então, quando o DNA combinou, fiquei incrivelmente feliz. Isso finalmente conectou Tim com o crime." Tim então foi preso no dia 12 de dezembro de 2017 e acusado do assassinato de Mandy. Durante o julgamento, o advogado dele construiu sua defesa em torno do fato de que o réu mantinha um relacionamento secreto com a vítima. A ideia de que Mandy e o Tim tinham um relacionamento não soou nada bem para as autoridades, até porque na época do caso ela estava namorando e não tinha nenhum relato de problemas entre ela e o namorado. E curiosamente, durante o julgamento, o Tim se afastou de todos os membros de sua família, e o irmão dele chegou a dizer que o motivo deles se afastarem é porque o Tim pediu um álibi e ele recusou. Ou seja, ele se negou a mentir para ajudar o irmão. E inclusive a esposa do Tim, que foi a responsável por dar o álibi que o inocentou na época em que o crime aconteceu, falou que só fez aquilo porque tinha muito medo dele, senão não teria falado nada. Então, após longos anos de espera, no dia 24 de maio de 2019, o júri considerou Tim culpado de assassinato. O homem de 51 anos foi condenado de 27 a 30 anos de prisão. Não posso dizer precisamente, pois as fontes divergem nisso. A esposa do Tim, que pediu o divórcio assim que ele foi preso, afirmou que o homem gostava muito de assistir a vários documentários sobre crimes e frequentemente se gabava, dizendo: "Eu nunca teria sido pego, porque nunca teria cometido um erro tão estúpido." De fato, ele quase escapou, mas por mais que tenha demorado, a justiça foi feita. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!